Fala galera, tudo bem com vocês? Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao nosso estudo de mercado aí, onde a gente vai estar falando para vocês sobre as movimentações de hoje. Hoje quem acompanha o canal viu que à tarde eu passei o tempo todo fora, né? Por isso eu tô chegando e por isso que vocês não estão me vendo na imagem, né? Eu tô chegando na correria em casa, então não deu nem tempo de configurar as coisas aqui. E vamos fazer o estudo rapidinho, porque daqui a pouco a gente tem que dar aula para a turma nova aí que está começando. Antes, queria pedir para vocês não esquecerem daquele like, que ajuda demais o canal, né? E isso vai contribuir muito para que o canal cresça cada vez mais. Faltam menos de 100 inscritos para a gente beirar os 6.000. E eu tenho certeza que com a ajuda de vocês, essa semana, sem falta, a gente consegue até domingo atingir essa meta. Beleza, turminha? Então, bora lá para o nosso estudo, que a gente estava lá observando, né? A gente fez no dia de ontem. O que a gente tinha visto para o pregão de hoje, né? Eu tinha comentado com vocês que o pregão estava nesse movimento aqui de baixa, né? Tinha esse movimento de liquidez aqui que poderia transportar o preço até aqui e aqui dar uma venda. Só que o preço ele não teve força, inclusive na abertura ele já acabou fazendo sweep aqui. Teve gente que já entrou vendido e bateu meta logo nessa primeira descida, né? Depois nós tivemos aqui no toque do order block mais uma oportunidade de entrada, né? Lembrando, tem a turma aí que faz as operações de compra no toque do order block. Até eu pensei em entrar nessa operação aqui, mas acabei pensando demais, justamente por isso. O gráfico estava me mostrando força institucional, porém ele estava longe dos 50% e por isso acabei pensando demais e não entrei, que teria dado uma compra espetacular, tá? Depois, qual foi a operação que eu fiz? De novo, assim como esse dia aqui, quando o preço subiu eu acabei entrando vendido aqui, né? Só que conforme ele andou, vocês percebam aqui, ó, ele chegou a andar mais de 400 pontos. Só que dessa vez eu não protegi lá embaixo, né? Que nem eu sempre falo. Eu deixei ele protegido aqui, acho que foi com 70, 80 pontos. E aí ele voltou aqui e me tirou. Normal, tá? Isso acontece. Se não tivesse protegido, eu teria pego o alvo, porque vocês percebam, ele voltou aqui na região. Porém, ele não teria pego meu stop de 150 pontos que estava protegido bem lá para trás. Mas faz parte do processo. E depois eu acabei arriscando esse trade aqui, ó. Aqui perto do meio-dia, quando ele fez isso aqui, eu acabei arriscando essa compra aqui, achando que ele fosse, de repente, fazer essa subida, né, com alvo até aqui que daria a minha meta. Só que quando eu senti que eu estava em cima daquele ponto que eu falei que era o ponto de compra ontem no estudo, né? Quando eu vi que ele ia voltar, eu zerei, né? Então foi o que eu fiz hoje. Aí eu acabei fechando o dia com 320, né? Um quarto do que eu busco fazer todo dia, mas recuperando a bobeira que eu fiz ontem, né? Então, e se eu tivesse hoje deixado aqui, teria tomado outro stop bobo logo aqui à frente da liquidez, tá? Eu achei que esse candle aqui pudesse ter sido de exaustão. Ainda bem que eu peguei bem na veia aqui e deu nessa esticada. Nessa esticada aqui, ó. Eu peguei ele aqui, na verdade, nesse martelinho aqui, e nessa esticada aqui conseguiu me pagar mais um bocado aí, fazendo o dia fechar aí com uns R$320, né? Recuperando ó, o stopzinho bobo que eu sofri ontem de tarde. Mas, a galera que acompanha o gráfico, depois eu quero que vocês deixem aqui no comentário isso aqui, ó, que foi exatamente o que eu falei no estudo de ontem. Não lembro se eu falei no estudo ou falei para a turma do treinamento, mas eu falei ontem da possibilidade de compra aqui para só tomar cuidado com o sweep que ele pudesse fazer nessa região aqui, ó, e foi exatamente o que ele fez, o sweep. Infelizmente esse horário aqui eu já não estava mais, que eu tive que sair, né? Hoje é um dia que eu tive na rua, hoje a tarde inteira, mas foi por pouco, né? Essa aqui foi a última tentativa minha na entrada aqui antes de sair de casa.
e depois eu tive que ir embora e não teve mais o que fazer. Mas foi uma compra espetacular que deu aí, quem entrou no trade, né, passou a tarde operando, mas o preço foi direto lá no alvo. Beleza? E para amanhã, o que a gente tem para amanhã aqui no índice? Tá, vamos colocar aqui no 15 minutos para a gente dar uma passada. Se o TradingView deixar, né, que ele tem travado, não sei o TradingView de vocês, turma, mas o meu aqui, às vezes, ele tem dado umas travadas legais, né? O que a gente tem aqui, tá, turma? Nós ainda temos essas regiões aqui, tá? Essa aqui já foi, ela já foi mitigada, né? Aqui nós temos essa região aqui de extremidade, que na verdade, quando a gente olha o movimento do dinheiro, aqui é o nosso order block, tá? Esse cara aqui que foi onde foi mitigado agora. Quando a gente traz para os 5 minutos, aí sim nós temos, cadê? Aqui. Nós temos a região de extremidade, tá vendo? Aí por isso que a gente traz a marcação para cá. Aqui nós temos o nosso, a nossa meta. Agora que eu tô vendo que até o volume sumiu. O TradingView tá com problema, eu acho. Não sei se mais alguém tá com esse. Depois relatem aí para nós, tá? Então aqui a gente tem a extremidade lá, que é o próximo ponto que o preço pode buscar, tá? Aqui na parte de cima a gente continua com essas marcações aqui, que são as regiões de liquidez que agora o preço pode estar retornando, né? Lembre-se que ele agora está num processo que de repente ele pode estar fazendo isso. Só tomem cuidado, tá? Claro, aqui nós tivemos aqui um rompimento, né? Fraco, né? Mas não deixa de ser, né? Então significa que pelo menos ele tentou forçar a descida, né? Então, muito provavelmente nessa zona aqui nós teremos um teste, né? Porque de novo ele deixou liquidez nessa região aqui, que esse teste pode fazer com que o preço pegue combustível para ir lá para o fundo, tá? Então, o que a gente tem aqui agora são essas zonas para a gente estar observando. Lembre-se, o preço continua naquela batida de baixa, né? Aqui a gente tinha a LTB do varejo, que aqui ele acabou rompendo. Fiquem atentos a essa região aqui, tá? Que é onde o preço, dependendo da abertura amanhã, pode segurar para continuar a subir. Então, essa zona aqui vai ser decisiva para análise do pregão de amanhã. Eu vou até fazer uma coisa, que deixa eu até dar uma olhada no 15 minutos, para deixar, porque nós temos um rally, base e rally aqui, né? E quando a gente tem um rally, base e rally, nós temos o que aqui? Uma região a ser observada. Eu vou deixar em cinza, tá, turma? Para vocês ficarem atentos e saberem que é uma zona de possível flip, tá? Porque vocês percebam aqui, ó, a gente tem fundo, topo, fundo, e ele passou direto. Então, essa zona aqui vai ser uma região decisiva caso o preço abra descendo. Então, fiquem muito atentos a ela, tá? Então, essas são as possíveis movimentações que a gente vai ter para o índice amanhã, né? Lembrando que para que ele possa reverter a situação e voltar a subir, é esse topo aqui que ele tem que perder, tá, turma? Enquanto ele estiver abaixo desse cara aqui, a gente está falando em venda. Por quê? Porque ele renovou a estrutura, tá? A nova estrutura que a gente está em vigência é esse carinha aí, e é essa estrutura que a gente vai usar para deixar marcada a nossa região de premium e discount, tá? Então perceba aí, ó, o preço fechou dentro dos 50%. Onde está a minha Golden Zone? Nos dois order blocks lá em cima, ou seja, essa aqui é a região que a gente pode estar esperando por alguma defesa institucional, tá? Aqui, inclusive, se baseiam por esse cara aqui, ó, esse candle, tá? Esse candle aqui, ó,
A metade dele pode ser um excelente ponto para tomada de decisão. Fiquem bem atentos a isso, beleza? Doleta. O que a gente tem aqui na doleta? Doleta hoje foi sinistra de novo, né? Depois acabou até dando uma movimentação, mas ela continua com aquela movimentação horrível, né? Travada no meio do movimento, né? A gente tem aqui essas regiões aqui de baixo agora, que são os próximos alvos. Lembrem-se, turma, alvos, tá? Não chegar comprando, tá? A decisão vocês vão aguardar a hora que o preço chegar lá, então tenham muito cuidado com isso. Aqui, ó, deixa eu só calibrar os order blocks aqui, ó, que são essa base e essa região da extremidade aqui, esse cara vermelho. Então tá certa a marcação ali. Aqui nós temos esse ponto aqui segurando, tá? Aqui a gente tem, deixa eu só desmarcar essa região aqui, que isso aqui já tá meio passado. O range que a gente está trabalhando agora é esse carinha aqui, ó, tá? É esse range aqui. Então, percebam que para que a gente possa ter uma oportunidade de venda no dólar, ele tem que estar abaixo disso aqui para que a gente possa pensar numa continuidade. Compras, a gente tem que aguardar ele romper essa linha para voltar a subir. Inclusive, tomar muito cuidado, porque ele rompendo aquilo ali, ele pode ser que ele esteja vindo buscar liquidez aqui para continuar descendo, tá? Então, aqui tem muito dinheiro aprisionado, vocês percebam pelo movimento, né, dessa POC aqui, ó, e é bem na Golden Zone. Então, tenham expectativa para uma possível mitigação até lá em cima para uma venda, tá? Essa é a movimentação no dólar. Ou caso ele abra aqui para baixo, já aí sim dando continuidade em busca dos próximos alvos, tá? Que a gente vai deixar marcado de order block aqui? Primeiro ponto, esse carinha aqui, tá? Essa região aqui, né? Depois a gente tem essa extremidade aqui, apesar dela já ter sido um pouco mitigada, mas aqui a gente tem liquidez. Por que a gente tem liquidez? Porque foi deixado isso aqui, tá? Toda essa piscina aqui, esse monte de topo esse topo triplo que ficou aqui, monte de topo, pode dar a liquidez necessária para o preço subir até ali. Então fiquem atentos a essa movimentação também nesse possível sweep aí, tá, turma? E depois a gente tem a extremidade lá da parte de cima, ok? Parte de baixo, parte de cima do dólar, e era isso que a gente tem, tá? E só para não deixar passar em branco, né, mesmo eu chegando aqui na correria, sempre se atentam a uma coisa, tá, turma? A questão que eu sempre falo para vocês tomarem cuidado com smart money. A gente nunca pode esquecer da movimentação que o preço tá. Então, essa aqui foi uma venda de risco, uma compra de risco que deu certo, mas vocês viram que o preço, quando ele chega aqui, ele não tem força para romper esse topo. Não tem como você pensar nesse 50% de order block, achar que vai pegar ele aqui, vai comprar e ganhar dinheiro. Preste atenção, isso é uma coisa que eu ensino para vocês. Por quê? Porque só eu dou a visão para vocês do smart money, onde vocês olham de fato aonde está o dinheiro dos institucionais. Porque vocês não precisam ficar acreditando só em order block. Vocês entendem uma coisa que é fundamental no processo: a estrutura do mercado, o lado que o mercado está virado e o lado que está mais forte. Então, esse tipo de stop de order block é uma coisa que eu tenho certeza que vocês não vão tomar se seguir essas orientações.
Se seguir apenas order block, quem marca só order block e acredita que order block segura tudo só porque é uma região de demanda ou é uma região de oferta, vai acontecer muito stop bobo, tá? Aqui você teve um topo forte, o preço não conseguiu passar dessa região aqui. Significa que ele vai fazer o quê? Pelo menos tentar romper esse fundo. Se ele vai conseguir, é outros 500. Por isso que eu falei para vocês, aqui vocês jamais vão entrar na frente do ônibus. Mas depois que ele chega no ponto, depois que ele passou do fundo e entrou a força compradora, aí você sabe que ele está chegando no ponto final e aí é o momento de você embarcar para pegar a viagem de volta, tá? Então, sempre se atentem a isso. Cuidem order blocks. É a mesma coisa que agora, né? Você tem um order block aqui. Se você tivesse um order block aqui, por exemplo, ó, né? Que a gente fala. Se você tivesse marcado essa região aqui como uma região de order block, teria tomado stop. Por que teria tomado stop? Porque eu tenho uma liquidez aqui em cima. Você não pode marcar um order block embaixo de uma zona que tem um topo triplo, né? Que o institucional fez isso aqui de propósito para você vir estopar, para vir te estopar aqui. Então vocês têm que estar atentos. É a mesma coisa aqui, ó. Isso aqui é armadilha, turma. É armadilha que foi deixada para quando o preço chegar aqui ganhar impulsão para o lado de cima. Tomem cuidado com essas armadilhas do mercado. Smart Money não é simplesmente marcar o order block e operar. Tenham sempre isso em mente. Beleza, galerinha? Então era isso. Espero que vocês tenham gostado de mais esse estudo. Tenham todos aí um bom descanso. Um excelente pregão amanhã. Amanhã estou de novo online no Telegram o dia inteiro, acompanhando o mercado, fazendo minhas operações. A gente vai se falando. Tenham todos um bom descanso, uma boa noite e até mais.